Às vezes, uma única palavra decide se você acerta ou erra uma questão. Não é o tamanho do texto, não é o vocabulário difícil, é uma palavra pequena. Mas, porém, embora, portanto. Essas palavras são conectivos e elas mudam completamente o sentido de um texto. Hoje você vai aprender como identificar o valor dos conectivos e como isso pode salvar pontos na prova. Vamos começar entendendo o que são conectivos. Conectivos são palavras que ligam ideias. Eles mostram relação entre frases e parágrafos. Sem conectivos, o texto vira uma sequência solta de informações. Com conectivos, ele ganha lógica. Agora atenção, não basta saber que conectivo liga frases. Você precisa saber que tipo de relação ele estabelece, porque é isso que a prova cobra. Vamos ver o conectivo mais perigoso das provas. Mas. Exemplo, ele estudou bastante, mas não passou. O que o mas indica? Contraste. O primeiro trecho cria expectativa, o segundo quebra essa expectativa. Se você ignora o mas, interpreta errado. Outro exemplo, a empresa cresceu, mas os lucros diminuíram. Se a questão perguntar qual é a relação entre as ideias, a resposta é oposição. Simples, mas muita gente erra por não prestar atenção. Agora veja outro conectivo importante. Portanto. Exemplo, ele não estudou, portanto, foi mal na prova. Portanto, indica conclusão. Se a alternativa disser que o segundo trecho apresenta consequência do primeiro, está correta. Vamos organizar os principais tipos de conectivos que mais caem. Oposição, mas, porém, contudo, entretanto. Causa, porque, já que, visto que. Consequência, portanto, assim, por isso. Condição, se, caso. Concessão, embora, apesar de. Você não precisa decorar todos, mas precisa reconhecer o efeito. Agora vamos a um exemplo mais elaborado. Embora estivesse cansado, continuou estudando. A palavra embora indica concessão, ou seja, existe uma dificuldade, mas a ação aconteceu mesmo assim. Se a questão perguntar a relação entre as ideias, é concessiva. Se você ignora o conectivo, perde a lógica do texto. Outro exemplo clássico. Ele não saiu porque estava chovendo. Aqui temos causa. Mas cuidado, se eu disser ele não saiu porque estava chovendo, o sentido é o mesmo. Mas se eu disser ele não saiu porque estava chovendo, mas porque estava doente, agora o sentido muda completamente. Percebe como o conectivo reorganiza a interpretação? Erro comum de prova: ler rápido e ignorar o conectivo. A pessoa entende as palavras principais e esquece a relação entre elas. Só que é justamente essa relação que define a resposta correta. Mais um exemplo prático. Texto diz: o projeto é interessante, no entanto, apresenta falhas. O no entanto indica oposição. Se a alternativa disser que o autor faz uma ressalva após elogio inicial, está correta, porque o conectivo marca essa mudança. Agora imagine que a questão pergunte: o conectivo empregado no texto indica? Se você identifica corretamente o valor semântico, a resposta fica simples. Se não identifica, começa a duvidar de tudo. Outro detalhe importante: alguns conectivos podem ter sentidos diferentes dependendo do contexto. Exemplo, como estava cansado, foi dormir. Aqui, como indica causa, mas em outra frase pode indicar comparação. Por isso, sempre analise o contexto completo. Resumo estratégico para a prova. Leia com atenção aos conectivos. Identifique a relação entre as ideias. Não ignore palavras pequenas. Pergunte: essa palavra indica oposição, causa ou conclusão? Interpretação de texto não é só entender frases isoladas, é entender como as ideias se conectam. E conectivos são as peças que ligam tudo. Quem domina isso, lê com mais precisão e erra menos. Agora presta atenção. Se você quer receber o PDF grátis com os principais erros que candidatos perdem pontos em interpretação, comenta aqui embaixo conectivos. Eu vou enviar para quem comentar. Isso vai te ajudar a aplicar exatamente o que estamos estudando aqui. No próximo vídeo,
vamos aprender como eliminar alternativas erradas de forma estratégica. Às vezes você não sabe qual é a certa, mas consegue identificar qual é a errada, e isso já aumenta muito sua chance de acerto. Até o próximo vídeo.